Bora falar de modelo raiz. Para isso, pessoal, trouxe aqui um carro com motor V8 aspirado. Estamos falando aí do Mustang Mach-1, modelo que já passou aqui no nosso canal em matéria de avaliação completa, inclusive um pouco mais técnica. Mas agora eu quero fazer uma matéria mais prática desse carro. E uma das coisas que eu separei para vocês é justamente um teste em dinamômetro, para descobrir exatamente o quanto esse carro entrega na roda. A gente sabe que ele é um pouquinho mais potente, ele é preparado em relação, por exemplo, à versão Black Shadow que a gente tinha no passado. Outra coisa também, eu quero explorar aqui as coisas que são mais legais nesse carro, coisas que são diferentes, as tecnologias que ele tem e principalmente os ajustes para dirigir de forma mais esportiva. Então esse vídeo aqui, vamos ver um pouco mais a vida prática de ter um Mustang Mach-1 na garagem. Mas dia menos dia a gente já sabe que uma imagem como essa, um motor V8 5.0 aspirado, será apenas coisa para os livros de história. Afinal, muitas marcas já decidiram partir para essa história de eletrificação. A própria Ford, por exemplo, já tem um Mustang 100% elétrico, é o Mach-E, mostramos isso no canal, lá no campo de provas da Ford em Tatuí. Mas vem aí a boa notícia, porque nos Estados Unidos a Ford apresentou aí a 7ª geração do Mustang, que para os amantes de carro continuará tendo a opção do V8 5.0 aspirado, motor térmico, com esse barulho gostoso e sonoro. Pois bem, esse carro ainda será vendido no mercado americano e talvez venha para o Brasil. De toda forma, aqui no Brasil a gente tem esse aqui, o Mach-1, que é uma versão toda, digamos assim, tunada do Mustang. E aqui a gente já consegue ver algumas coisas, né? Então a gente tem esta barra estabilizadora da suspensão na parte superior aqui dos amortecedores, justamente para aumentar a rigidez torcional do carro. Outra coisa que a gente consegue ver bem fácil é esse filtro. Vocês estão vendo aqui que é um filtro de ar com um caráter esportivo, né? E ele tem essa caixa aqui, que é uma caixa aberta. Então, quando você fecha o capô, essa caixa veda aqui em cima, mas você tem acesso direto ao filtro. Fica muito mais fácil fazer a manutenção e uma caixa desse volume também ajuda na admissão de ar. São elementos importantes para você, digamos assim, conseguir tirar mais performance do carro quando o assunto é, por exemplo, um track day ou pista. Esse motor V8 5.0 está acoplado a uma transmissão automática de 10 marchas. E a primeira curiosidade é que essa transmissão, acredite se quiser, ela foi desenvolvida conjuntamente pela Ford e pela Chevrolet. As duas desenvolveram uma transmissão de 10 marchas. Tem uma outra curiosidade. Essa transmissão que está aqui no Mustang também é a transmissão que está no Camaro SS, né? Bem legal isso. Mas cada uma das marcas utiliza a sua transmissão com algumas questões específicas. Aqui, por exemplo, nessa versão Mach-1, a Ford inseriu aí um radiador de calor maior para quê? Para dissipar mais calor da transmissão. Afinal de contas, quando o motor entrega mais potência, tudo isso acaba gerando mais calor e você precisa refrigerar melhor o conjunto. E se a gente tem um modelo pensado para ter mais performance na pista, precisamos fazer outras modificações, como por exemplo, a suspensão do carro. Então, ele tem barras estabilizadoras maiores. Além disso, a parte traseira da suspensão tem braços e buchas que deixam o conjunto mais rígido também. E outro detalhe, esse carro tem uma suspensão chamada aí de MagnaRide. Então, o amortecedor tem um controle eletrônico, tá? Ele tem mola e amortecedor, como todo carro, mas o amortecedor vai ter um sistema de controle eletrônico que de forma elétrica você consegue deixar o amortecedor também mais rígido, mudando aí o modo de condução. Tudo isso para garantir mais performance na pista. E se a gente está admitindo mais ar e combustível, a gente precisa também de um escapamento para não perder essa performance. E aqui nós temos um escapamento dimensionado, que veio inclusive do Mustang Shelby GT500. E não é só o escapamento, esse difusor de ar traseiro também veio do GT500 justamente para melhorar não só a performance do motor, mas também a questão aerodinâmica. Uma coisa muito legal nos carros da Ford, e não é diferente no Mustang, é que eles são hoje carros conectados. Estamos falando aí do Ford Pass, inclusive já falamos sobre essa tecnologia no nosso canal. Pois bem, vou demonstrar aqui para vocês. A chave do carro está aqui na minha mão, eu vou trancar o carro, vou colocar a chave aqui no para-brisa. E olha só, usando o Ford Pass, eu posso, por exemplo,
ligar o carro à distância, remotamente. Vou apertar aqui o botão para dar o comando de dar partida no carro, ó. Ele já enviou o comando. Ele está dizendo que a partida do carro pode demorar até cerca de 30 segundos. Vou ficar aqui do lado do carro para vocês escutarem a partida. Pois bem, quando o carro executar a partida, acabou de fazer isso, ele já começa a climatizar o veículo. Ele liga o ar-condicionado e já vai climatizando o veículo. Então, mesmo antes de você sair do carro, com o smartphone de qualquer lugar do mundo, você consegue fazer essa partida. E tem mais, no Ford Pass você pode agendar a partida. Como é que é isso? Você programa que todo dia às 7 horas da manhã você quer que o carro dê a partida. E aí na hora que você vai sair o carro já está climatizado. Mas aí você está perguntando, mas aí, com o carro ligado, alguém pode sair com o carro? Não, não pode, porque a porta está trancada e o carro está todo bloqueado, o motor está ligado. Se por qualquer motivo você esqueceu o carro ligado, aqui no Ford Pass já está avisando que dentro de 5 minutos ele vai desligar automaticamente o motor. Mas e se eu mudei de ideia e não quero mais sair com o carro? É fácil, pessoal. O motor está ligado, você vem aqui no aplicativo do Ford Pass, aperta e segura, ele manda o comando de desligar o motor do carro e daí, dentro de aproximadamente 30 segundos, olha, já desligou o motor do carro. E o carro está sempre travado e bloqueado. Isso é uma das funções que você tem aqui disponível no Ford Pass. Mas o Ford Pass é só a partida remota? Não. São muito mais recursos, como por exemplo, você pode trancar e destrancar a porta do carro à distância, você tem informação aí do combustível, autonomia, status do veículo, a tal da partida agendada, você consegue ver o estado de pressão dos pneus do carro, você tem vários serviços que você consegue agendar, como por exemplo até fazer agendamento na concessionária, ver o plano de manutenção, ou ainda fazer a localização do veículo e como a Ford está investindo em eletrificação, inclusive até mesmo encontrar carregadores. São algumas das funções que você tem aqui disponível no Ford Pass, mas quer saber mais? Dá uma olhada no vídeo que a gente já fez no canal, que está bem detalhado tudo que pode ser feito. E o Mustang está conectado com esse sistema. Coisas muito legais aqui dentro do Mustang, eu já vou começar por esses botões aqui embaixo, onde você consegue dar uma configuração bem interessante no carro. Primeiro esse daqui, que quando você dá um toque rápido nele, ele pode ter aqui, ó, o controle de tração desligado, ele indica ali no painel, apertou de novo, ele liga o controle de tração e ele sempre dá aquela marcação ali bem grande. Agora, se você apertar aqui o botão e segurar um pouquinho, o que ele faz? Ele desliga o programa de estabilidade. Então, você tem duas configurações aqui. O toque rápido, ele vai apenas desligar o controle de tração e o toque mais longo, o controle de estabilidade, para quando você quer, por exemplo, fazer um uso em pista e quer controlar o carro plenamente. Você também pode configurar o peso da direção de forma totalmente independente. Tem um botão dedicado aqui. Então, apertando ele, ó, você pode escolher aqui a direção normal, a direção esportiva ou a direção confortável. A confortável, você percebe que ela fica bem mais leve. A direção normal aumenta um pouco mais o peso do volante. Já a direção esportiva é nítida o aumento da resistência do volante, para você ter o carro mais na mão. E você consegue configurar o modo de direção independente do modo de condução que você está usando. Então o modo de condução vai programar a direção e se você quiser vir aqui e mudar, você muda em qualquer modo de condução. Agora falando dos modos de condução, e esse carro tem vários modos de condução. Então ele tem um botão aqui dedicado. Normalmente quando a gente vê um carro, é alguma coisa do tipo econômico, normal e esporte. Vamos ver aqui? Olha só. A gente começa aqui no modo normal, que é esse aqui que vocês estão vendo. Aí nós damos mais uma clicadinha aqui, a gente entra no My Mode. Esse você consegue configurar o carro como você quer. Depois eu vou falar sobre isso. Depois do My Mode, você tem o Esportivo Plus. Você viu aí que ele já mudou ali o desenho do painel, né? Ele colocou o contagiros correndo ali na parte lateral. Inclusive quando você acelera, olha que legal. Contagiros depois que ele vira a curva, ele passa a ser reto, né? Uma barra que cresce, mas ele mantém ali o velocímetro padrão. E depois você tem também aqui mais um outro modo, que é o modo de pista. Aí novamente ele muda o painel. E nesse caso aqui, ele coloca o contagiros lá em cima, num barra graf bem destacado, e a velocidade embaixo. Afinal de contas, quando você está em pista, o principal é rotação, né? E aí você consegue ver o contagiros bem diferente. Tem um outro modo aqui que você pode usar, que é o pista drag. Ele continua mantendo o mesmo layout de painel, mas ele prepara o carro
para uma questão de arrancada. Tem um outro modo aqui que é o neve e molhado. Aí o que ele faz? Ele vai deixar o carro mais manso. Para quê? Para que o carro não distracione tanto, né? Esse carro tem muito torque no motor, muito torque nas rodas. Então aqui ele vai deixar o carro bem mais suave para que ele não escorregue nessas pistas mais lisas. E por fim você tem de novo aí o modo normal. Então a gente consegue ver que o carro tem vários modos de condução bem diferentes da maioria dos outros esportivos. Pelo volante você consegue ter acesso a mais configurações ainda do painel, né? Então aqui na parte do lado direito, na parte de baixo, eu vou começar com as configurações mais tradicionais do carro. Então aqui, por exemplo, usando os cursores, você tem acesso aí a várias informações. Informação de viagem, que é o computador de bordo bem padrão de todos os carros. Então você tem ali o consumo 1, consumo 2, média do consumo acumulado, indicação de pressão dos pneus e velocidade média. Nada de muito diferente. Apertou aqui mais uma vez, você tem aqui assistência ao motorista. Então esse carro tem aí o sistema de permanência de faixa, que a gente consegue ver ali, inclusive, as duas barrinhas no centro do velocímetro. Quando está na estrada, ele indica que você está no centro da faixa. E aí você também tem o sistema de pré-colisão, né? Que ele avisa quando você está se aproximando de um outro veículo, e tem aí o sistema de frenagem também. Todas essas questões você vai configurar por aqui, até mesmo a questão de pressão dos pneus. Você pode trocar o velocímetro para milhas por hora, o que não tem muita função no Brasil, e depois você tem mais algumas configurações aqui avançadas do carro, né? Então nessas configurações avançadas, você pode trocar a unidade de medida, temperatura, pressão de pneus, idioma do carro, né? Então fazer algumas configurações da tela do carro. Então você tem aqui algumas opções a mais, como travas, partida remota, ou seja, você tem aquelas configurações padrões aí de qualquer veículo. Então esse menuzinho aqui, como a gente está vendo, são aquelas coisas mais usuais que a gente tem na maioria dos carros. Só que a gente tem um botãozinho aqui, que tem um cavalinho aqui, né? No caso o Mustang, que aí é o menu de performance. Quando você aperta esse menu, tem um monte de coisa legal que você consegue fazer aqui. Para começar, você pode fazer aquela configuração do My Mode, né? Então aqui você consegue ver como o carro está configurado. Eu estou usando aqui o modo normal, mas se você quiser fazer alterações aqui, você vai colocar o seu modo dentro daqueles ajustes que você quer especificamente. Além disso, você também tem aqui, ó, isso é muito legal, modos de escapamento do carro. Então você tem aqui um modo silencioso de escapamento, um modo normal, um modo esportivo, um modo de pista que o escapamento fica bastante sonoro e até mesmo partida silenciosa. Então você pode deixar programado para quando você vai dar a partida no carro de manhã cedo, ele fazer a menor quantidade de barulho possível. Então a gente consegue ver que em matéria de configuração aqui, em caso de escapamento, o Mustang lidera em relação aí à concorrência. Para quem realmente entende de performance de carro, aqui dentro do botão de performance você tem aqui os indicadores. E olha só, você pode ver aqui, por exemplo, o indicador de força G, que ele mediu aí as últimas acelerações do carro, e você pode zerar ele para ele começar uma nova medição. Você também tem aqui medidores mais precisos da temperatura do diferencial traseiro, da temperatura do motor e da temperatura da transmissão, né? Então você tem esses indicadores bem precisos. E para quem realmente gosta de acompanhar o estado do motor, olha que legal esse, né? Temperatura do ar da admissão, no cabeçote do cilindro, a taxa, né, de proporção de ar e combustível. Então quando você acelera aqui, você percebe que esse número cai bastante, o quanto que o carro está produzindo de vácuo e até mesmo o voltímetro da bateria, né, a tensão da bateria. Então você consegue ter aqui uma indicação bastante precisa do que está acontecendo com o motor do carro e outras partes. E se você quiser medir toda a performance do Mustang, ele já vem equipado com aplicativos para fazer isso. Também dentro do menu de performance você tem ali os Track Apps. E olha que legal. Cronômetro de aceleração para você mesmo cronometrar. 0 a 50, 0 a 100, 0 a 200, de 0 a 200 metros, 0 a 400 metros. E aí você pode fazer, obviamente, aqui, ver e apagar os resultados que você tem. Desempenho de frenagem, já viu isso? Para você cronometrar quanto tempo que o carro levou de 100 a 0, de 200 a 0, imagine só. Você também tem aqui o cronômetro de volta, se você estiver aí dentro de um autódromo, e até mesmo aqui a parte de opção de partida, né? Dependendo do modo que você está utilizando, olha só que legal. Contagem regressiva para você poder fazer a arrancada e na pista de corrida, o que acaba sendo bem interessante e bem diferente dos outros carros.
E tem mais uma opção aqui que aí eu recomendo que você só use em área muito controlada. Não vai fazer isso nas ruas e nas estradas, né? Dentro do menu de performance, dentro do Track Apps, você tem aqui o Line Lock. O que seria esse Line Lock? O famoso burnout, né? Aquele aquecimento de pneus onde você fica distracionando ali as rodas traseiras para justamente esquentar o pneu e conseguir fazer uma arrancada, digamos, com mais aderência no piso, né? Claro que isso aqui gasta pneu pra caramba, destrói combustível também, e você só deve fazer isso em área controlada, mas o carro já tem uma opção pronta e programada para esse tipo de função. Aí você deve estar falando, mas eu não quero essas informações técnicas que o carro está mostrando, eu quero outras informações. Tem como mudar? Tem. Você vem aqui no menu de performance, vem aqui em indicadores e olha só, My Gauges. Aqui você vai escolher qual a informação que você quer que mostre. Então você pode escolher algumas, né? Você vai marcar aquilo que é mais importante para você e aí ele vai exibir aquilo que você escolheu. Dessa forma, você tem aí toda a informação personalizada de acordo com o gosto ou o tipo de utilização que você fará. Para quem acha que acabaram as configurações, tem mais coisas aqui. Você pode configurar a cor do painel. Como é que funciona? Apertou aqui, então você tem todos esses menus, aí você vem aqui em My Color. Você pode escolher a cor primária, inclusive eu vou mudar ela aqui para azul, para vocês poderem ver a diferença de alguns indicadores em azul. E a cor secundária eu vou colocar, por exemplo, em laranja. E aí o que a gente tem? Ó? Parte dos indicadores ali na parte de baixo, ó, você tem o azul que você configurou e o laranja. E você consegue ter algumas cores pré-definidas, então aqui cor primária, por exemplo, você pode deixar tudo laranja. Aí o painel vai ficar com toda essa aparência. Ou então você pode deixar ele todo vermelho, ou então todo azul. Ah, mas e se eu quiser uma cor específica? Não tem problema, você vem aqui em Criar Color, e aí você escolhe, dentro aqui dos padrões disponíveis, ó, a cor que você quer criar. Programa ela e usa a cor que você escolheu da forma que você achar melhor. Então você consegue deixar o painel absolutamente personalizado. E não é só o painel, tá? A luz ambiente, você também consegue fazer a configuração já de algumas cores pré-definidas ou até mesmo criar a sua cor de luz ambiente. Tudo isso para deixar o carro do seu gosto. Hora da gente ver todas essas configurações do painel funcionando. Eu já vou começar aqui, ó. Quando você dá a partida no carro, olha que animação bonita que você tem ali com a exibição do Mustang, né? E ele já diz aí quais são os cintos de segurança que você está utilizando. No caso aqui, pessoal, como a gente quer demonstrar o painel, eu já vou entrar aqui, claro, com os nossos indicadores mais esportivos, né? Então mostrar indicadores, a gente tem aqui o Força G, tem aqueles que a gente programou e tem esses aqui que são um pouquinho mais técnicos. Vamos começar com esses primeiro, para a gente ver o funcionamento deles. Começando por esses indicadores aqui onde eu coloquei temperatura da transmissão, temperatura do motor e a pressão de óleo. Presta atenção ali na pressão de óleo quando eu acelero. Olha lá. Você vê que a pressão de óleo no motor aumenta. Já a temperatura de transmissão e motor, aí você precisa andar mais tempo assim para conseguir ter alteração expressiva. O outro indicador legal é esse aqui, né? É justamente o que mostra aí todas as forças G, né? Para todas as direções, ó. Vamos fazer uma aceleração forte aqui, ó lá. Olha lá. E agora vamos para uma frenagem. Então ele vai fazendo essa medição aí, inclusive quando você faz curvas para um lado, para o outro, para frente, para trás, e deixa registrado qual foi a maior força medida. Esses medidores mais técnicos aqui, eles já mudam um pouco mais, né? Principalmente quando você tem ali a taxa de ar e combustível, o vácuo, quando você está acelerando ele acaba diminuindo, e aquelas outras duas temperaturas aí depende de temperatura externa e o contínuo uso do motor. Mas vamos lá ver, ó. Vamos pisar tudo aqui, ó. Você vê que a taxa de ar combustível desce e o vácuo desce bastante. Aí a hora que eu tiro o pé, o vácuo sobe e a proporção de ar e combustível também muda bastante. Então aqui você já tem uma indicação mais técnica e precisa do que está acontecendo. Agora tudo isso
eu estava fazendo no modo normal de condução. Vamos mudar o modo? Vamos lá. Eu vou passar aqui para o modo Sport Mais. A gente percebe aí que já entrou o contagiros de forma diferente. E todos aqueles mostradores que eu estava usando no modo normal, eu também consigo utilizar aqui no modo esportivo. O que vai mudar basicamente aqui, além do estilo de condução do carro, gerenciamento aí do câmbio, do pedal do acelerador e tudo mais, é este contagiros diferente. Vamos ver ele funcionando aí na prática? Vamos lá. Pisando. Bem mais legal esse contagiro aí na parte superior, né? Dá uma visão bem diferente. Temos também aqui o modo pista, né? Quando você seleciona ele, ele já até coloca ali um aviso para você olhar o manual sobre os ajustes, né? Mas aí o que ele fez? Destacou ali a marcha, colocou o velocímetro um pouco menor e colocou o contagiros ali na parte superior. E todos aqueles indicadores também conseguem ficar aqui nessa posição. Dá uma acelerada aí para ver como é que funciona? Vamos lá, ó. Esse contagiros bem destacado é sensacional para você usar. Ainda mais no modo pista, usando aqui os pedal shifts aqui atrás do volante. E aí você tem as 10 marchas do carro para poder ter aquele controle bastante preciso do veículo em condição extrema. Vamos ver aqui como é que é um método de medição de cronometragem do carro. Ó. Ok para iniciar aqui. E vamos lá. E olha só, pessoal, o 0 a 100 na subida com o ar-condicionado ligado ficou em 5,2 segundos, isso usando o modo pista drag do carro. E mais uma vez voltamos aqui na SFI Chips em Sorocaba para fazer uma medição muito legal do Mustang Mach-1 em dinamômetro. E para isso, olha só o meu amigo Norberto, que recebeu a gente aqui com todo carinho e atenção. E aí, Norberto, tudo bem com você? Tudo bom, Jorge? Tudo jóia? Tudo bem? Obrigado por você ter recebido a gente aqui mais uma vez. E já de cara eu vou perguntar para vocês, né? A gente já trouxe alguns carros diferentes aqui. O que você achou do Mach-1? Eu sou suspeito para falar, né, Jorge? Achei sensacional. O carro é maravilhoso e de cara você já vê diferenças em relação àquele Black Shadow que você trouxe. Tá vendo? É um carro muito legal. E hoje a gente vai ter oportunidade não só de medir esse carro, mas o Norberto é um cara organizado. Ele guardou o gráfico da medição lá do Black Shadow. A gente vai poder comparar um gráfico com o outro. Isso vai ser muito legal. Mas antes da gente fazer a medição, vamos conhecer um pouquinho mais desse carro aqui, principalmente do que ele tem aqui debaixo do capô. E só para a gente relembrar, né, um V8 5.0, mas aqui na versão Mach-1 tem uma série de modificações mecânicas. Vamos falar de algumas delas. Então a gente tem aqui, por exemplo, a barra anti-torção, o sistema de indução de ar Open Air Box, aí nós temos também aí um coletor de admissão diferente, um corpo de borboleta maior, um sistema de arrefecimento do motor melhor dimensionado, o radiador da transmissão traseira, o carro também tem um escapamento modificado, um difusor traseiro, um conjunto de braços e buchas da suspensão traseira reforçado e um sistema de arrefecimento do diferencial traseiro. Essas são as mudanças apontadas pela Ford, mas vamos entender. Roberto, tudo isso que a Ford fez, efetivamente a gente consegue ter melhor performance? Sim, principalmente na parte de indução de ar, que é o próprio nome diz, ele deixa a caixa separada do motor e você consegue uma temperatura menor de admissão e você consegue maior ganho de potência, né, só com esse processo. Eles falaram também da borboleta de emissão, você tem um maior volume de entrada de ar, você consegue também extrair, principalmente em carros de motor naturalmente aspirados. Aí isso acaba fazendo diferença bastante. Sim, onde você não tem, como nos turbos e no supercharger, que você tem o ar forçado para dentro do motor, quanto mais você deixa o caminho livre, como eles fizeram nesse caso aqui, mais potência você consegue extrair. Agora, uma curiosidade, né? Tem muita gente que fala assim, poxa, mas eu vou trocar o filtro de ar do meu carro por um esportivo, só trocar o filtro. Isso tem efeito prático? Sim, nós já fizemos aferições aqui, Jorge, e a gente consegue detectar, sim, alguns ganhos. Mas o principal deles é
A aceleração ela é mais rápida porque você tem menos restrição de ar e a manutenção de potência em médias e altas rotações, o carro consegue segurar mais a potência de alta, porque você está admitindo o ar mais rápido. Você tem menos restrição no ar entrando no motor. Agora, esse filtro de ar esportivo que você põe no carro, se você faz outras modificações mecânicas, aí ele faz muito mais diferença. Sim, conforme você vai fazendo mais alterações, mais ele funciona. Então, vocês estão vendo que isso que o carro tem aqui na frente não era meramente estético. Nós temos sim uma mudança estrutural para ter mais desempenho. Tem muita gente que acha que uma medição dessa é coisa simples, né? Só dar ré com o carro no dinamômetro e sair medindo. Vamos ver se é isso mesmo? E aí, Norberto, que cuidados que a gente tem que ter para fazer isso? O primeiro cuidado, Jorge, é que a gente vai fazer aqui a aferição da potência nas rodas do carro. Se nós fôssemos medir, nós teríamos que pegar a trena para fazer a medição do carro. Olha aí, pessoal, o termo certo não é medir, é fazer a aferição. Mas vamos lá. Para que tudo dê certo e tenha muita segurança, eu estou vendo que o carro está amarrado aqui. Sim. Explica para gente. A primeira coisa, Jorge, é fazer o alinhamento correto do carro, para que o eixo dele traseiro fique exatamente em cima do eixo do dinamômetro, dos rolos do dinamômetro, tá? Depois nós fazemos a amarração do carro, onde nós temos que principalmente fazer a amarração para que ele não ande para a frente e depois fazer as amarrações para que ele não tenha a lateralidade, ele não deslize para as laterais. No caso desse carro, como são carros com mais de 400 cavalos, nós também prendemos as rodas dianteiras para mais segurança, além do calço na roda também. Cada cinta dessas tem que capacidade de tração ou resistência máxima? 2 toneladas. Cada cinta? Cada cinta. Então aqui nós temos 1, 2, 3 de um lado e mais 3 do outro. Sim. Tudo isso para o carro ficar em cima do dinamômetro certinho. Manter segurança tanto de quem está dentro como de quem está fora e também para não danificar o carro, para que ele não solte, né? Se soltar pode danificar. Agora, tem uma curiosidade interessante aqui, porque esse carro é tração traseira. E a maioria dos carros que vem fazer medição aqui são tração dianteira, né, Norberto? Isso. E tem uma diferença de medir, aferir um carro de tração traseira e dianteira. Qual que é? Sim, o tração traseira, ele não tem a roda direcionável, né? Então, você faz a amarração do carro aqui e só acelerar. O tração dianteira, além de tracionar, ele também faz a direção do carro. Então, caso nós estejamos fazendo a aferição e o volante vire, pode ocorrer um acidente, porque daí ele tem muita força, ele acaba saindo do rolo, pode estragar o carro, o pneu, a transmissão e tudo mais. Então, no tração dianteira tem que tomar muito mais cuidado do que no tração traseira. Viu que curiosidade legal? Mas agora é hora da gente ver isso tudo em ação. Bora conferir aí os resultados, pessoal. Pois bem, o gráfico está aqui e olha, os números oficiais da Ford de torque máximo 56,7 kgfm a 4.900 RPM e potência 483 cavalos a 7.250. Lembrando que esses números é a potência no motor do carro, porque aqui a medição foi feita na roda. Sim, e aí tem diferença, né? Sim, a aferição é feita nas rodas, então todas as perdas entre transmissão, eixo cardan, diferencial, até o próprio atrito do pneu com os rolos, isso gera perda de potência do motor até chegar aqui. Em média, quanto que a gente pode considerar de perda média? Carros tração traseira de 15% a 20%. Isso é uma perda normal? Sim, normal. Mas o que a gente conseguiu aferir aqui? Vamos lá nos números. Bom, aqui a gente fez a aferição desse carro em 7ª marcha, ele tem 10 marchas, tá? Então nós conseguimos 402,9 cavalos nas rodas a 6.300 RPM
e 49,4 praticamente quilograma-força-metro de torque a 4.955 RPM. Você vê que o ponto de torque máximo bateu com o gráfico da Ford, né? 4.900. Já o gráfico de potência não bateu muito, né? Sim. Porque você conseguiu aqui em 6.300, né? 6.300. E o torque máximo informado pela... potência máxima informada pela Ford é de 7.250. Agora, Norberto, eu tô vendo o gráfico aqui, tem umas caídas aqui. O que você acha que pode ter acontecido? Sim. Como nós conversamos agora há pouco, né, Jorge? Esse carro é muito provável que esteja abastecido com gasolina comum, não com gasolina de alta octanagem. Então isso com certeza faz com que os resultados, tanto no dinamômetro quanto no dia a dia, na tocada do carro mesmo, fiquem piores. Porque a gasolina de alta octanagem permite que o carro use todo o potencial dele com avanço de ponto, toda a parte de ignição, né, para que ele possa gerar uma compressão maior e assim maior potência. Quando você coloca uma gasolina de menor octanagem, o carro automaticamente se protege, atrasa ponto e corta potência. E dá para ver aqui no gráfico, inclusive, né, você vê variações aqui no gráfico que é muito provável que seja isso. Agora, pessoal, para vocês verem como o negócio é muito sério. Norberto, se você já teve casos de mesmo carro aqui no dinamômetro medido com gasolina comum e gasolina de alta octanagem, e que mudanças que você teve no resultado? 10, 15% de potência. Só com a gasolina? Sim, só com a gasolina. Apenas com a gasolina você tem de 10 a 15% de mudança? Sim, muda demais. Em Sorocaba, inclusive, nós temos alguns postos que nós sabemos que o combustível tem uma excelente qualidade, e daí costumamos fazer os testes pegando o combustível, quando quer fazer o teste com a gasolina de alta octanagem, só daquele posto mesmo. E normalmente dá muito certo. Tá vendo, pessoal? Importante ficar atento a isso. Agora vamos comparar com o gráfico do Black Shadow, que foi testado aqui também. E quando a gente vê o gráfico do Black Shadow que está em azul, vocês estão vendo que, no geral, o gráfico do Black Shadow, principalmente aqui na parte superior, ele rendeu mais. Provavelmente aquele carro estava com uma gasolina melhor do que esse. Melhor do que essa, com certeza. Esse daqui, como tem o sistema de indução, tudo, dá para perceber que na alta ele consegue buscar mais potência, porque ele tem uma captação de ar melhor, principalmente de alta. Esses carros costumam render essas adaptações, principalmente em alta rotação. Então você consegue ver, mas na parte baixa aqui, ó, você vê que ele está segurando mesmo, né? Inclusive a potência de roda desse carro foi de 402 e do Black Shadow 396, né? Sim. Então efetivamente aqui a gente teve mais potência. Tem mais potência. Foram aferidos na mesma marcha, né, em sétima marcha, então dá para fazer a comparação perfeita. Viu que legal? Então fica aí a dica, pessoal. Um carro desses de alta performance tem que usar gasolina de alta octanagem para você ter melhor rendimento. Sim. Mas como a gente viu aqui, está dentro do esperado, considerando as perdas. Com certeza. Tá. Não tem Com nada uma gasolina melhor aí, nós teríamos um pouquinho mais de potência e torque, com certeza. Você não tem a dúvida. Dica da SF Chip Sorocaba, que sabe o que está falando em matéria de preparação. Agora eu tô aqui com o meu amigo Beto Delagnese, que é um cara que conhece muito de carro esportivo, empresário aí do setor de saúde, mas vamos entender aí com o Beto quais são os carros que ele normalmente usa. Beto, seu carro do dia a dia? Jorge, meu carro do dia a dia é uma Mercedes A35 AMG. Quantos cavalos? São 306 cavalos. Esse é o que você usa no dia a dia? Isso, é um silenciador que me atende no dia a dia. Na hora que você vai viajar, dar uma esticada aí, mas qual é o seu outro carro? Para viagens um pouco mais longas, sem perder a esportividade, eu uso uma RS Q3. Esse aí já tem quantos cavalos? São 400 cavalos. 400 cavalos. Mas pessoal, esse é o carro, são os dois carros que ele usa. Mas na família tem carro mais divertido, não tem? Temos carros mais divertidos, sim. Vamos lá, quais são? Uma novidade nossa, que é um carro que tem nos agradado bastante dentro do conceito dos elétricos, é um RS e-tron GT. Quantos cavalos são esses? Mais de 500 cavalos, né? São 3 motorizações elétricas, então, superando os 500 carro cavalos. 100% elétrico, mas tem mais. Qual que é o outro? Temos um SUV, que é um RS Q8, que é um carro de uso do meu pai também, para viagens. Quantos cavalos? São 600 cavalos. 600 cavalos. E agora, tem uma cereja de bolo aí, né? Temos uma Porsche 911 GTS. Quantos? 457 cavalos. Pessoal, vocês estão vendo que o Beto é um cara que está acostumado com um carro de alta performance, mas você disse que você nunca dirigiu um Mustang assim que nem esse, né? Não, igual esse não. Primeira vez? Minha primeira experiência, sem dúvida. Tinha uma expectativa alta, se tratando de um modelo com tiragem limitada e com todas as configurações novas que ele traz, né? E é um carro bem diferente dos seus, né? Porque os seus são geralmente carros alemães e tudo mais, aqui a gente tem um carro bem diferente, né? Com certeza, muito diferente. Pessoal, vamos andar com o Beto e ele vai emitir a opinião do que ele achou aqui do Mustang Mach-1. Bora lá, Beto? Bora lá. Vamos lá.
Bom, pessoal, agora que o Beto já pôde andar um pouquinho com o carro, primeira impressão em matéria do desempenho. Aliás, dá uma aceleradinha aí, Beto. Vamos lá, vamos lá. O que você pode dizer pra galera? Posso dizer que é uma experiência muito diferente do que eu tenho buscado nesses anos, né? Eu acho que principalmente o fato de eu não ter um carro desse para explorar no dia a dia faz com que essa experiência seja ainda mais diferente. Sinto uma progressão de aceleração que eu não estou acostumado, né, nos carros que eu... É muito diferente do carro alemão? É bem diferente do carro alemão. Aqui você consegue entender no que consiste o termo do muscle car, né? Essa robustez toda, ela desencadeia um torque, ela traz definitivamente essa sensação de esportividade ao dirigir, mas isso é desencadeado de uma forma diferente, né? Eu estou acostumado com carros com estrutura mais enxuta, que entrega mais rápido. Que entrega mais rápido. Aqui Exato. Você tem uma coisa mais elástica, assim, uma coisa mais inercial. Você tem uma progressão que ela vai acontecer e vai sim te surpreender, né? Vai ser positiva e gostosa, porém com um tempo maior para que isso aconteça. Um pouco mais lento, digamos assim. Rotações mais altas, você vai sentir essa esportividade. Essa coisa do ronco. Exato. Aliás, por falar em ronco, o que você achou desses vários modos de escapamento desse carro? Maravilhoso, achei extremamente divertido, né? Isso é uma coisa que eu nunca tive em nenhum carro esportivo meu. E, nem nas AMGs que você tem. Não, nem nas AMGs. É uma coisa muito, muito diferente, né? Você poder ter essa interação. 4 modos diferentes. Que acho que relata muito o humor seu de cada dia, né? Eu sinto muito isso em carro esportivo. Eu acho que cada dia você tem uma vontade de interagir ali com a máquina e sem dúvida você poder personalizar o ronco do motor é uma coisa que traz uma volante também, né? Uma interação extremamente divertida. Volante também, né? Só tem 3 modos de condução nesse volante. Mais 4 de escapamento, fora os modos de condução que você pode mexer no carro. Exatamente. Então, nessa parte de configuração, isso te surpreendeu, então? Muito, muito. De forma extremamente positiva. Esperava menos? Muito menos, muito menos. Eu tinha um conceito de ser um carro muito mais enxuto, que normalmente é a proposta que os esportivos entregam, né? Essa coisa de refrigeração no banco, isso é uma coisa que eu não via. Eu via isso em Mercedes, em E63. Você tem que pegar um carro muito high-end para ter esse tipo de conforto. 3 níveis de ventilação e 3 níveis de aquecimento em cada banco. Exatamente. Agora, você me disse uma outra coisa, né? Você tem 1,90 m de altura, né, Beto? Exato. O que você achou de diferente aqui no cockpit do carro? Sem dúvida, dos últimos carros esportivos que eu dirigi, dentro desse mesmo conceito de carroceria, eu acho que o que mais se aproximou disso foi um RS5 2022. Eu achei um cockpit extremamente generoso. Eu não toco em nenhuma parte plástica ou qualquer Você não fica revestimento encostando do carro nas partes que me cause qualquer desconforto. Então eu consigo dirigir com os pés apontados, né, para frente, que é o ideal para você guiar, sem o menor desconforto. Meus joelhos, né, que normalmente são incômodos para quem tem... Encosta aqui do lado no painel. Encosta no painel. Você sempre vai ter alguma coisa que vai estar tocando o seu joelho. Isso é extremamente desconfortável. Eu vou colocar aqui, vou até filmar isso aqui, vou mostrar pro pessoal com a câmera aqui de mão exatamente o que você está falando, que eu acho isso muito legal. Então vamos lá. Você está com a perna aqui, a sua perna não encosta no console, é isso? Com os pés devidamente acomodados no acelerador e no freio do carro. E na sua Mercedes você fica com o pé encostando? Eu fico com o joelho tocando o tempo todo aqui, nessa coluna central. E aqui não aconteceu isso? Não aconteceu. Então você se sentiu, digamos assim, bastante confortável aqui ao volante do Mustang? Extremamente confortável. Para você foi uma experiência diferente, então, de condução. Agora, em matéria de handling, o que você achou do carro? Eu estou me sentindo extremamente seguro, né? Embora dirigi muito pouco ainda para poder relatar para você, né? A confiança com o carro é uma coisa que ela é progressiva, né? Ela leva um tempo para acontecer. Então, mas eu me senti extremamente seguro, né? Acho que todos esses modos de condução, acho que são uma das coisas mais divertidas que você pode ter com um carro desse, né? Explorar cada modo de condução e entender ali com qual você se encaixa melhor, né? O seu perfil de direção. Agora, você que tem um Porsche, né? A gente sabe que o Porsche é um carro extremamente esportivo no seu conceito, mas a gente também sabe que a suspensão dele ele é muito duro, ele é muito baixo. E quando você faz essa comparação desse carro com aquele ajuste de suspensão do Porsche, o que você pode dizer? Sem dúvida é muito diferente, né? Esse conceito do German Car, aí, né? Dos super esportivos alemães tem isso como característica, né? Eu acho que a partir do momento que você entende quais são as diferenças, você vai transitar melhor entre eles.
Mas pensando num esportivo, onde eu possa ter um uso misto dele e não seja uma coisa direcionada e acabe ficando uma coisa assim, carro do final de semana, aqui eu vejo uma generosidade muito grande nessa questão da suspensão. Eu vejo isso aqui muito mais viável para o uso do dia a dia, né? Você consegue trabalhar com um carro desse, você consegue fazer uma viagem com um carro desse, diferente de um esportivo do tipo 911, né? Você vai fazer uma viagem com um carro desse, você vai ficar cansado, né? Aqui eu me sentiria seguro para trafegar aí um lugar que eu gosto muito de ir. Uma viagem para Ilhabela, por exemplo, que tem lá seus 380 quilômetros, né? Saindo daqui da minha cidade. É uma coisa extremamente cansativa para você fazer com carro esportivo, né? Já me desagrada. Se você, quem tem mulher, então, imagina, você não consegue convencer. Até por isso que eu acabo tendo um SUV para fazer esse tipo de viagem, né? E aqui eu já me sentiria totalmente confortável em fazer uma viagem mais longa com esse carro. Esse conjunto de suspensão extremamente generoso. Se você pudesse resumir para a galera o que você estava esperando e o que você viu nesse carro assim que você fala, putz, cara, me surpreendeu pra caramba. O que eu vi aqui, a expectativa que eu tinha desse carro, né? Que é o que eu tinha de qualquer muscle car, né? É sempre um carro muito robusto, barulhento, com pouco recurso, muito plástico, muito ruído interno. Isso são as características que nós tínhamos. Você imaginava? Nas gerações antigas, né? As gerações de Camaro, de Mustang, dos próprios Dodges, né? Até os mais atuais. Eu tive a oportunidade de dirigir essa 6ª geração de Dodge já e não é o tipo de coisa que eu busco num carro. Agora aqui no Mach 1 é completamente diferente. Assim, achei extremamente personalizável, achei um carro divertido, uma generosidade enorme de espaço em cockpit, achei um assento muito confortável. Definitivamente essa questão da refrigeração do assento é um plus assim tremendo para a configuração. Raríssimas vezes você vai ver esse tipo de configuração em carro esportivo. Interações de painel, cara, tem muita coisa para explorar do carro, né? Eu acho que assim, uma das coisas mais legais que você pode ter é justamente essa questão de você configurar os carros, né? Quanto mais personalizável, mais pertencente você fica, né? Do conceito do que você está conduzindo ali. Então eu achei divertidíssimo. Surpreendente, divertido, gostoso. É um carro que se alguém chegasse pra você e falasse assim, puxa, será que eu ponho um Mustang Mach 1 na minha garagem? O que você falaria? Com certeza. Se você entender todos esses conceitos, né, que nós explicamos aí, se você busca esse tipo de sensação de muscle car, definitivamente, de tudo que eu tive de experiência até hoje, não tendo mas sim dirigindo, esse carro foi o mais surpreendente, de longe. Bom, pessoal, vocês estão vendo que o Beto é uma pessoa que vive carro esportivo, tem vários carros esportivos na família, usa carro esportivo no dia a dia e o Mach 1 surpreendeu ele em vários pontos, evidentemente dentro desse conceito do muscle car, que é diferente do Sport German Car, né? É um pouquinho diferente, mas no geral, legal. Muito bom. Muito bom mesmo. Pessoal, se vocês quiserem ver mais aí participação do Beto, ou se vocês quiserem ver algum dos carros do Beto aí no canal, faz o seguinte, deixa um comentário aí embaixo do vídeo que a gente marca, não marca? Sem dúvida, será um prazer. A gente marca, vou trazer o Beto mais vezes para passear aqui com a gente e quem sabe a gente faz uma matéria aí com um dos carros dele. Então a gente aguarda aí a interação de vocês para deixar o canal cada dia mais divertido e mais interessante. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui desse segundo vídeo que a gente fez do Mustang Mach 1. A gente já tem um primeiro vídeo no canal que a gente fez há um bom tempo e dessa vez a gente procurou fazer algo diferente. Mas olha, se restou ainda alguma dúvida sobre o Mustang Mach 1, faz o seguinte, deixa um comentário aí no canal, se for necessário a gente pega o carro de novo para fazer ainda um teste ainda mais legal e mais completo. E avisando vocês, pessoal, o nosso parceiro Ford Caminho em breve vai receber um novo lote de Mustang Mach 1. Então, faz o seguinte, se você quiser saber o preço desse carro e até mesmo a disponibilidade da importação desse novo lote, deixa aí o seu contato ou entre em contato com o pessoal da Ford Caminho, que eu tenho certeza que eles vão ter o maior prazer em atender vocês e também, quem sabe, conseguir realizar o sonho de vocês de colocar um Mustang Mach 1 aí na sua garagem. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender,
ou comprar. Acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.